empreender é sanar uma dor. O franchising é alguém que conhece, alguém que tem essa expertise e transfere. Quantas lojas? 280 operações. Inaugurando em torno de 20 lojas por mês. 160 lojas no Rio, a gente é a maior franquia do Rio de Janeiro. E falou, não, vamos ter o Edu, o Wilton com a gente nessa caminhada, porque cada conversa que a gente tem, você não sabe o quanto que ajuda e o quanto que clareia nessa caminhada que a gente tem. É aquilo, né? Ensinar a gente a não errar, né? Porque errar custa dinheiro, custa tempo. Fala galera, bom demais! Sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast que a gente fala de franquia, a gente fala de negócio, a gente fala de empreendedorismo, a gente fala de vida, a gente fala de transformação. Eu sei que muita gente acha que franquia é uma coisa de outro mundo. Não é. Franquia é só um negócio testado, validado, deu muito certo e aí esse empreendedor é um empreendedor que abre mão desse segredo que era só dele para que outras pessoas tenham acesso e possam prosperar no negócio junto com ele. Isso é franquia. Franquias são negócios que deram certo e foram replicados para outras pessoas. Franquia é o futuro dos negócios. Se fechassem as franquias hoje, 70% dos shoppings ficariam abandonados. É isso mesmo. E agora não só os shoppings, porque hoje eu tô com uns caras aqui que não dominam só shoppings. Na realidade, esses caras dominam os condomínios do Brasil. E hoje nós estamos vindo para falar que hoje é inédito. A atividade de vocês aqui nesse podcast é inédito. Então eu tô recebendo aqui o Rafa e o Dani da Micromarket. Sejam bem-vindos, irmãos. Maravilha. Bom demais estar com vocês. Obrigado demais aí pelo convite. E, cara, esses caras, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Esses caras estão dominando aí os condomínios do Brasil, facilitando a vida das pessoas. Né? Eu falo, a minha vida, quando eu vim para São Paulo, por conta dessa, infelizmente não era a Micromarket que tá lá. Infelizmente, não é por enquanto. Mas facilita a vida de quem mora, de quem trabalha no lugar. Então, eu acho que o empreender, né? O empreender é isso. O empreender é sanar uma dor. É sanar uma dor de quem está ali precisando e vivendo essa necessidade. É isso. Então, todas as vezes que a gente enxerga isso, você tem chance de ganhar dinheiro. Isso é empreender, cara. E vocês viram isso muito bem, estão dominando aí o mercado. Sejam muito bem-vindos, cara. Obrigado. Nós vamos bater esse papo aqui. E para começar, eu gosto de começar sempre assim. Atrás de todo grande negócio tem sempre um CPF. Com certeza. É importante. E aí, cara, eu queria saber um pouquinho desse CPF, de onde vocês vêm, qual que é a formação de vocês e principalmente de onde que nasceu essa ideia. Aí depois a gente entra no detalhe. Legal. Fechou? Vambora? Primeiramente aí, Edu, queria te agradecer pela oportunidade, espero poder contribuir um pouquinho aí com a galera que acompanha aí toda a tua audiência também. Cara, então, sou Rafael, né? Sou Rafael Pinho, sou formado em Engenharia de Petróleo pela PUC do Rio de Janeiro, deve dar para perceber pelo sotaque. Tenho MBA em Finanças pelo COPEAD também do Rio. Só que desde que eu me formei, eu nunca atuei, né, como engenheiro. Eu nem o CREA eu tenho, então eu não sou engenheiro. Mas, brincadeiras à parte, comecei, né, minha carreira ali sempre nessa área de exatas, finanças. Legal. Só que minha primeira oportunidade no mercado, na verdade, foi já no mercado de franquia. A minha irmã me convidou, eu estava me formando, e ela me convidou para ser franqueado de uma rede que ela estava pesquisando na época. Era uma rede de serviços, né, de conserto de roupa, e achei bem curioso ali, e eu fui ajudá-la nessa parte de finanças, que era o meu forte na época. Só que ali para mim já foi uma aula de empreendedorismo, né, que eu não tinha passado durante a faculdade toda ali, e deu para aprender várias coisas que a gente não aprende na faculdade, né? Eu cheguei a fazer até alguns cursos de empreendedorismo durante a faculdade, mas não te ensinam a contratar, a demitir, a controlar a caixa, nada disso. Nem finanças. Exatamente. E eu tive que aprender isso tudo na marra ali. A gente ficou com essa operação quase que 3 anos nessa operação. Tinha um probleminha que eu percebi na época, né, que era muito essa distância do ponto de venda e a necessidade que tinha ali da gente atuar quase que diariamente nessa operação. A gente era um sócio operador mesmo da rede ali, era o que fazia sentido na época. Sim. E aí, depois de um certo momento, eu já estava com uma cabeça de expandir os horizontes, era muito novo também, e achava aquilo ali ainda muito pequeno para mim. E a gente tomou a decisão ali de vender, né? De repassar ali, para quem não tem muito esse entendimento do termo,
Quando a gente passa para um outro franqueado ali, o ponto de venda. Depois dessa empreitada aí, eu tive algumas oportunidades de trabalhar em umas startups, mas eu logo em seguida voltei a empreender. E aí, dessa vez, eu abri um restaurante saudável, né? No formato grab and go, né? Depois de uma ida minha para fora, para os Estados Unidos, eu vi Traduz isso aí para nós. Verdade. O modelo de negócio. É porque eu acho que... Só 3% da população fala inglês, tá? Só para você saber disso. Então, toda vez que você falar algum termo em inglês, lembre... Traduza, somente 3% da população que fala inglês, tá? Verdade, obrigado, Edu, desculpa aí. Mas, cara, é porque eu já ouço esse termo há uns 8 anos. É porque eu também não falo inglês, não, tá? Isso não tem problema. Eu também não. E aí esse termo do grab and go é pegar e levar, né? Então significa que você tem um local, que você tem pouco funcionário ali para operar, e aí você tem já gôndolas, geladeiras, etc., expositores verticais ali, que você mostra o produto. Onde que veio. Foi daí, você já tá pegando o futuro. E ali a gente montou, né, essa ideia de um restaurante saudável, muito nichado, na zona sul do Rio de Janeiro. Tá. E a gente conseguiu ali ainda expandir para mais uma loja. Isso aí a gente está falando num período pré-pandemia, né, ali de 2019. E a gente... Toda aquela dificuldade ali, o desafio do primeiro ano, né, de negócio, etc., a gente conseguiu expandir ainda assim já no final do primeiro ano, só que logo em seguida veio a pandemia ali e praticamente acabou com o nosso fluxo, né, diário da loja. A gente teve que se adaptar rápido, o modelo, né, a gente adaptou para o delivery, só que ainda assim eu entendia que o modelo de delivery, para o ponto que a gente ficava, que era um ponto muito custoso, não valeria a pena, né? O delivery é outro termo em inglês. Sim. A dark kitchen, né? Faria muito mais sentido, que são aquelas cozinhas industriais ali que você consegue, com baixo custo de aluguel, suprir ali uma demanda alta, né, do teu restaurante. E durante todo aquele ano de 2020 ali, eu tive bastante oportunidade de entender os modelos de negócios que fariam sentido ali para o futuro. Então, eu consegui ter um tempo que, quando você está na operação, você fica ali rodando, né? E aí, quando eu tive um pouquinho de tempo de olhar um pouco de fora, eu entendi que não era o modelo que eu queria seguir, né? Que não era um modelo muito escalável, esse modelo de restaurante, pegar para levar, enfim, saudável, muito nichado. Algumas pessoas vieram conversar comigo também. E aí, logo no início de 2021, eu estava vendo esse formato ali se instaurar também lá fora, né, nos Estados Unidos, que já era dos mercados autônomos, né? E já era voltado total para uma conveniência de pegar para levar, que hoje em dia a gente fala que são os micromercados autônomos, né? Então, a gente teve que estudar muito esse modelo, entender como esse modelo se encaixaria no Brasil, um modelo de honest marketing, um mercado honesto ali, que você tem que ter, você não tem atendente na loja, então você tem que adaptar tudo. A gente estudou a tecnologia, qual seria a melhor tecnologia para adaptar, né, com um totem de autoatendimento, que aí o pessoal já estava mais adaptado nos supermercados, etc. E aí a gente fez o projeto piloto lá em meados de 2021. A gente fez o primeiro modelo de loja dentro de condomínio residencial. E logo de cara a gente viu que era um investimento baixo para um retorno alto. Muito bom. Então a gente falou, cara, fez sentido o modelo de negócio, vamos tentar criar mais uma loja, enfim. E aí a gente foi abrindo uma loja depois da outra. Aí peraí, eu vou segurar um pouquinho. Você vai segurar. É isso aí. O que eu gosto sempre de fazer aqui, pra galera que assiste? Eu escuto, eu anoto algumas coisas e eu procuro extrair algumas visões de negócio. Assim, a primeira não é a visão, mas é um caminho. O seu caminho é muito parecido com o meu. Eu também fui franqueado primeiro e depois eu me tornei um franqueador. Eu fui franqueado de uma marca lá do Rio, inclusive, Espada Sobrancelhas. Conheço. Você conhece? Sim. Eu fui advogado deles primeiro, comecei advogando para eles, aí desse jeito também me apaixonei. Falei, cara, isso é muito legal. Me tornei franqueado deles e aí depois eu me torno um franqueador. Então, isso mostra essa força que é esse mercado e as possibilidades. Mas algo importante que eu peguei, visão de crescimento. Cara, empreendedor, eu falo que é o seguinte, comerciante é uma coisa, empresário é outra, empreendedor é outra. São três coisas distintas. Eu não sou empresário, muito menos comerciante. Eu sou empreendedor nato. Sim. Eu gosto de desafio de novos negócios. Cara, minha cabeça não para de todos os dias querer fazer alguma coisa diferente. E aí eu falo,
que hoje, o mundo que eu estou vivendo aqui da escola do franchise, para mim é o mundo que eu sempre desejei, porque eu posso ficar pensando junto com um monte de empresário de negócio diferente, entendeu? Isso é maravilhoso. Porque antes antes era limitado eu crescer só nos meus. Então agora não, agora eu posso ficar viajando na maionese, um monte de coisa. Então, assim, isso é empreendedor. Então, essa visão do empreendedor é essa. Cara, isso aqui tá muito pouco para mim, eu quero mais. Então, isso foi o que aconteceu com você quando você foi franqueado, falou, cara, muito pouco. Você colocou, né? E aí vem a questão, né? Eu tinha anotado até sobre o restaurante saudável, que foi o que você começou, que trouxe, mas depois a gente fala disso. Mas uma coisa, a mais importante aqui, que aí isso aqui fica uma dica, eu não sei se você já percebeu que desse dom, desse talento que você tem, que é de visualizar mercado, para onde o mercado está indo. Então, isso aqui é uma coisa que o empreendedor, empresário, comerciante, todos têm que ter isso. É entender para onde está indo o mercado e quais mudanças eu preciso aplicar. Muito empreendedor morre dentro do próprio negócio por não enxergar o mercado, por não enxergar para onde está indo. Se você tivesse ficado insistindo aqui do jeito que era, talvez você não estaria aqui hoje. Talvez não, certamente você não estaria aqui hoje. Você ia estar lá em alguma plataforma de petróleo fazendo alguma coisa, com a mão suja de petróleo lá. Você ia estar fazendo alguma coisa desse tipo, você não ia estar aqui falando isso, entendeu? Então, assim, isso aqui, para mim, é uma das leituras do empreendedor. Isso aqui separa... Eu tô gostando muito de usar a frase dos homens e das crianças, tá? Isso aqui separa os homens das crianças. Isso aqui separa o empreendedor de verdade do cara que só quer vir brincar de casinha, de negocinho. Sim. Porque você não controla o mercado, Rafa. Não tem como controlar. A gente não controla. A gente vê para onde está indo e a gente se adapta e a gente se adequa. Esse é o grande segredo. Então, eu ouvi exatamente isso no restaurante, né? Eu ouvia muito isso. E aí, só que você fica ali tão envolvido com o negócio, principalmente nesses primeiros momentos ali do teu negócio, você tá apaixonado, aquilo ali pra você faz todo sentido do mundo, né? Só que muita gente fala, cara, você já pensou fazer exatamente esse mesmo modelo, só que vendendo um mix maior, né? Produtos não só saudáveis. Não faz sentido, porque aí não vai ter diferencial. Só que foi justamente o que a gente fez depois e deu certo. Então, eu acho que é entender, ouvir mais também as outras pessoas de fora, né? Com aquela lupa ali, a gente fica muito no dia a dia operacional e você acaba deixando de lado as oportunidades. E não vê. Isso é importantíssimo. Agora, vamos lá. Vou me apresentar agora. Então. Apresenta você aí e traz essa visão da onde veio, igual eu falei assim, porque isso... Atrai todo empreendedor, cara. O cara que pensar em investir, ele sabe que ele está investindo num cara que tem uma engenharia de petróleo. Quantas pessoas nesse mundo que tem engenharia de petróleo, velho? É difícil. É difícil achar um cara desse. Entendeu? Não, vamos lá, Edu. Prazer estar aqui. Meu nome é Daniel Yazege. A minha vida toda foi varejo. Então, assim, meu pai, desde que me entendo por gente, já tinha uma distribuidora, distribuía grandes indústrias. E aí, depois da distribuidora, ele abriu mercado de bairro na região da Barra da Tijuca. Então, assim, eu comecei... Meu primeiro emprego foi nesses mercados. Padaria, farmácia. E aí, depois, meu pai também sempre gostou de empreender, de novos negócios. Montou também uma empresa de representação comercial com foco em supermercado. E aí, depois, eu saio das lojas, né, dos mercados de bairros, e começo a trabalhar na empresa de representação comercial de mercado. Então, minha vida toda é varejo. Sou formado em administração de empresa e fiz pós-graduação também em gestão estratégica do varejo. Então, o varejo realmente corre na minha veia, assim, minhas lembranças Os franqueados estão tudo bem servidos com vocês, hein, cara? Minhas lembranças, assim, as primeiras lembranças que eu tenho de criança era correndo pelo galpão ali, pelo armazém, cheiro de caixa de papelão, característico. E aí, em 2000, eu e Rafa, né, contando um pouquinho como que a gente se encontrou. Eu e Rafa, a gente é amigo, sei lá, 15 anos, por aí. E aí eu percebi de montar a empresa em 2021, a loja própria. E no final de 2022, eu entrei na operação da loja própria, que a gente estava precisando dar alguns ajustes, enfim. Era seu conhecimento já. Era meu conhecimento, porque o problema de você abrir a loja própria é que você tem um limite, né, assim, de operações que você consegue tocar. Sim. Chega um certo ponto, você tem que fazer mais investimento para acompanhar esse crescimento. Então, a gente estava precisando fazer alguns ajustes ali no quesito de melhorar a compra, enfim, melhorar a gestão. E eu entro. E aí eu entro, dou essa ajuda na organização da loja própria. E ele já focando na questão do franchise, a gente já começa o franchise lá para 2023. Isso aí. 23. Então, peraí, vocês ficaram de 21 a 23
operações próprias. 2 anos, praticamente. 2 anos. Quantas lojas próprias vocês chegaram? A gente chegou a quase 30 lojas Quase próprias. 30 lojas próprias. Cara, olha, alguns pontos importantes aqui que você trouxe, assim, já relacionados ao negócio, e isso é fundamental, assim, a experiência de vocês antes de se tornar esses franqueadores, antes de transferir know-how. E o franchising, ele é isso, né? O franchising é alguém que conhece, alguém que tem essa expertise e transfere. Então, assim, a mesma coisa que eu comecei lá atrás, eu advoguei para a rede de franquia, eu fui franqueado. Eu falo que eu também vivi um ciclo completo do franchising para eu entender tudo. Eu passei pelo repasse, porque chegou um ponto que eu vendi minha operação e hoje muita gente tem cara, repasse é feito. Faz parte, normal. faz ainda parte, bem que não. existe, né? Ainda bem que existe, porque senão o povo pinta repasse como se fosse um negócio terrível. Não, amigo. Repasse é igual você vender o seu negócio. Repasse é apurar o equity do seu negócio. É apurar o valuation do seu negócio. Agora, vem a segunda parte. O valuation tá bom ou tá ruim? Perfeito. Isso já depende de você, gestor. Isso aí, Exato. perfeito. O valuation tá bom ou ruim depende de você, depende da sua gestão, depende do que você está fazendo direito ali dentro do negócio ou não. Eu, por exemplo, eu já tinha recuperado todo o meu investimento quando eu vendi. Eu vendi com 16 meses o negócio, praticamente. 16 a 17 meses. Eu vendi. Já tinha colocado o dinheiro do investimento de volta e ainda coloquei 3 vezes o valor do investimento de volta na venda. Tá maravilhoso. No valor da venda. Aí, na época era baixo o investimento para começar. E aí eu tô lembrando, depois eu tive um restaurante também. Mesma coisa, quando eu investi no restaurante, eu fiz a mesma coisa. O restaurante eu recuperei, eu já tinha recuperado o dinheiro no tempo do faturamento e depois eu vendi ele 2,5 vezes Bom demais. o valor do investimento. Então, cara, ter negócio é isso, né? Isso é interessante, Edu, que você está falando. Muita gente não entende, acha que o repasse é só loja falida, loja que quebrou. Eu acho que tem 2 frentes, tem 3 frentes, na verdade. Tem a loja que realmente não deu muito certo, tanto por ponto ou pela gestão, como você falou. Vai ter a loja que deu certo, só que não está mais no timing ali, né? Do empreendedor. Do franqueado. De repente ele passou do ponto. Isso já aconteceu com a gente, inclusive. Sim. Era uma das melhores operações, foi exatamente o que você falou. Eles tiveram uma oportunidade para ir para fora do país. E aí eles simplesmente falaram, cara, e aí tem como repassar? Eu falei, melhor momento impossível, né? Tua loja é exatamente o que você falou, valuation lá no alto, vendeu super bem, retornou e teve uma valuation de 3 ou 4 vezes. Eu falei, cara, melhor negócio da vida. Da vida. E é isso, cara, é isso que a gente tem que ter visão. E aí, galera, o que eu quero ver, o que eu quero extrair de vocês? Cara, eu confesso que eu acho que vocês sabem disso, eu sou um admirador demais desse mercado que vocês estão entrando. Eu sou o cara que, como eu me especializei muito em vendas, e quando você se especializa muito em vendas, você se especializa em analisar a cabeça dos outros. A gente especializa nisso. Sim. E especializar nisso, eu especializei em hábito de consumo. Tá? E as pessoas estão mudando o hábito de consumo. Cada vez mais. As pessoas estão consumindo de forma diferente. E aí eu queria que vocês falassem assim, cara, esse mercado autônomo, quando eu quero que vocês lembrem lá em 2023, porque agora é um outro momento. Agora virou comum, pô. Agora já estão surgindo com espaço para mercado autônomo. Autônomo, já está surgindo. Mas, cara, eu quero que vocês relembrem um pouquinho da história lá atrás. Como é que foi chegar ainda dono próprio desses primeiros mercados autônomos? Porque eu sei uma coisa é você montar um mercado de bairro. Você abre aluga um ponto, faz lá. Agora não, cara, peraí. Me dá um espaço dentro do seu prédio aí, deixa eu montar um mercado. Como que é isso, cara? Pô, eu acho que tem todas as dificuldades do mundo. Eu acho que a primeira de todas era o síndico entender. O síndico não entendia. Aí o primeiro cara que você tem que convencer é o síndico. Ninguém entendia. Não, ninguém entendia. Mas o primeiro cara era o síndico. É importante até, né? O primeiro cara é o síndico. Esse síndico tinha que entender, querer o modelo, explicar pro conselho, que tem um conselho, né, na maior parte dos condomínios grandes, que são condomínios viáveis ali pra gente ter uma operação. Condomínio pequeno a gente não entra. E normalmente uma galera mais velha. E ainda tem a parte de uma assembleia, né? A gente precisa que tenha uma assembleia para aprovar um espaço cedido dentro do condomínio. Então era surreal, o tempo que levava, até você explicar, e aí tinha um contrato. O contrato, até chegar no contrato ideal, foi surreal. Era mudança de contrato para lá, para cá. O jurídico trabalhava demais nessa época. Mas, graças a Deus, ali depois das primeiras,
né? Eu acho que teve... Você se lembra da primeirona, assim? Lembro da primeira. Lembra? Foi na Barra da Tijuca, lá do lado do nosso escritório. Foi a primeira oportunidade de a gente, para entrar no condomínio, para prospectar, a gente teve que fingir ali que era visitante e tal. Não, deixa eu ir lá na administração. Eu tô querendo ver um apartamento aqui dentro e tal, para alugar. Aonde ali? Era no Península, condomínio Península do Rio de Janeiro. Tá. A gente falou, não, vamos tentar alugar um apartamento para ver se a gente conseguia entrar e mostrar o nosso trabalho, né? Porque senão não deixavam. Você era barrado ali na porta. Não, quem é você? Que empresa é essa e tal? E a gente chegou, conseguiu, né? O primeiro que a gente concretizou foi entrando como visitante, tentando alugar, fazendo todo um processo totalmente diferente do que é hoje, né? Sim. Mas bacana. E olha que loucura, né? Eu falo, olha as coisas que o empreendedor faz. O empreendedor ele se passa por qualquer coisa para atingir o objetivo. E, cara, por que eu gosto sempre de puxar isso aqui com a galera que vem? É porque, infelizmente, eu digo infelizmente, mas tem muito empreendedor que acha que, abriu o negócio, acabou, não preciso mais pensar em nada, não preciso fazer nada. Não, não é não, velho. Todo dia é uma luta. Todo dia a gente precisa desenvolver uma coisa nova, né? Então, eu acho que pegar essa visão é muito importante. E aí, você fala, né, você veio da distribuição. Uma coisa é você ir lá e descarregar um carrinho no seu mercadinho de bairro. Outra coisa é você entrar dentro de um condomínio para descarregar dentro do condomínio. E aí? Como é que vai superando esses desafios? Não é... Assim, como o Rafa falou, no início, para você explicar o que era absurdo. Ninguém entendia nada. Mas conforme o mercado vai crescendo, enfim, as pessoas vão entendendo. Eu quero saber lá do início. Como é que você... Não, no início era aquilo. Vai no atacado, enche o próprio carro de mercadoria, para lá perto ali da lojinha, vai na mão mesmo, vai botando, vai na raça. E vai colocando, e os caras falavam, que loucura é essa? Quem são esses malucos? Não entendendo, não tem funcionário, como que funciona, vão roubar. Fazia no próprio carro. Tu vai mostrando. Falar nisso, roubava muito? Assim, Edu, as pessoas têm uma percepção, se preocupam muito com essa questão de furto. Tá. E graças a Deus, a maioria das pessoas são honestas. Então, assim, em torno de 3% é o de furto no segmento. 3% no segmento. E assim, a tecnologia foi avançando. Antigamente, a gente tinha câmeras nas lojas, hoje em dia também temos. Mas quando você detectava um não pagamento, a gente não fala furto. O cliente esqueceu de pagar. No não pagamento, a gente tinha que, 20 lojas. Tinha que pegar ali o vídeo durante o dia inteiro, acelerar, voltar e tal. Hoje em dia, era uma loucura. Às vezes, para achar uma coca, tu perdia 2, 3 horas para saber quem foi o morador que esqueceu de pagar a coca. Hoje em dia, o sistema de monitoramento facilita bastante. A gente consegue automaticamente... O sistema localiza e identifica momentos suspeitos. Por exemplo, um cliente entrou na loja, passou várias vezes o produto no totem e na hora de pagar ele, amarelinho lá, cancela a compra. Aí o sistema ele já guarda essa imagem e arquiva. Que legal. O cliente ele entra na loja ali e fica... Vocês ficam ali, olha aí, tá você que gosta de esquecer, de pagar, que você aperta o cancelar, tem que tomar um ômega 3 aí para melhorar a memória. O cliente entra na loja, roda muito tempo e sai sem pagar nada. Ninguém quer dizer que ele esqueceu, mas é um momento suspeito. Então, quando o franqueado, no inventário certinho, que a gente sempre recomenda, que é o momento... Quando você vai abastecer, é o momento certo de você conferir quantos produtos tem na prateleira. Deve ter uma molecada que entra, deve fazer. Porque eu sei que no meu condomínio tem. Aí, sexta-feira, tem a feirinha lá. E a feirinha é do lado da loja, lá do mini mercado. Aí, cara, você olha lá pra dentro... Tá lotado da molecada, a molecada entrando, saindo. Eu falo, o que essa molecada é comer de chocolate, tomar de Mas é aquilo, tu pega o primeiro ali, identifica o primeiro... E aí, você identificou, você faz o quê? Bom, identifica o primeiro, manda uma cartinha ali no caso, vamos falar de residência, apartamentos. Manda uma cartinha para a residência, para o apartamento. Mas como é que você descobriu quem é o cara? Pela câmera. Tu identifica quem é o morador, ou você identifica pelo cadastro dele no aplicativo para destravar a porta, que fica mais fácil nas lojas que são fechadas, ou nas lojas que são abertas, lineares, que não tem isso, a gente negocia com a administração de nos ajudar a fazer esse controle. E aí a administração passa para a gente viu uma cartinha super educada, enfim, mostrando ali, pedindo o comprovante da compra. Normalmente, realmente, ele esqueceu de pagar. Ele paga faz o Pix e paga de boa. Com relação ali aos jovens e tal, o primeiro que a gente pega, ele toma uma chinelada, os amigos ficam sabendo, e aí para. Mas tem pouco, cara. Assim,
realmente, muita gente que não tá ali vivenciando o mercado acha que é muito mais do que é de verdade. Cara, esse eu tô te perguntando porque realmente é uma curiosidade minha. Imagino que essa é uma curiosidade da galera. Com certeza. Top Que 3 assiste, perguntas. não é? A galera lógico. que assiste, eu tô indo nisso. Eu falei assim, não, pô, deixa eu falar com os meninos. Olha, nós vamos falar de investimento, vamos falar de retorno, vamos falar disso, mas eu quero ir Não pode deixar passar. nessas dores, nesses problemas, nessas coisas, porque eu entendo que o mini mercado vocês trouxeram para realmente resolver dor. Sim. E resolveu, tá, cara? Vocês sanaram dor. Eu vou te falar, por exemplo, eu moro num condomínio que o lugar mais próximo habitado de mim tá a 4 quilômetros. É sério, você saiu da porta do meu condomínio, é uma mata fechada. O ser vivo que tem perto meu deve ser onça, macaco, esquilo. Esse ponto que a gente gosta. Esse é o melhor do mundo. O mais próximo de mim é isso. Na realidade são 2 condomínios, Gênesis 1 e 2, totalmente isolados. Maravilha. Aqui, no meio de uma mata. Nós não temos nada. Então, assim, eu não me imagino eu morando lá sem ter aquilo ali. E eu falo, desde que eu vim pra cá, foi a primeira coisa, logo quando eu mudei, na rua, porque eu morava mais próximo da saída, e normalmente os mercados estão na entrada e saída ali do condomínio, né? Era na rua da minha casa, velho. E aí eu lembro que quando eu mudei pra cá, foi engraçado, eu cheguei aqui, eu peguei a casa, aluguei a casa no final de maio. Aí minha esposa falou, olha, não dá pra mudar agora que as crianças estão terminando a escola, mas eu vinha muito pra São Paulo. Aí viemos em maio pra receber a casa e, tipo assim, cara, viajamos na maionese, saímos de São Lourenço, colocamos só as roupas de cama, que a casa era mobiliada. Vamos dormir essa noite. Chegamos na casa. Aí já era de noite. Falou... E aí, cara, vamos pedir iFood, não tem comida, não tem sabonete. Aí, putz, tá ali, velho, mini mercado. Eu falei, não me preocupo mais, era isso. E aí eu ficava indo e vindo, minha esposa ainda lá, eu vinha, passava dias da semana, cara, eu passei a não me preocupar com mais nada. É uma extensão da dispensa ali. Né? Exato. Eu ia falar isso, Edu. Você leu, hein? Não, o que você falou... É isso que vocês usam? A extensão também. da dispensa? É exatamente Também, isso. da E, Edu, é legal isso que o Edu tá falando, porque muita gente tem ainda a visão do mercado como só uma ultra conveniência, última necessidade. Só que no teu caso era o oposto. Você usava ele como um mercado de bairro. Você estava usando ele ali para tudo. Véio. Exatamente, extensão da dispensa. Isso que é bacana a gente desmistificar. A gente tem falado muito isso dessa mudança de hábito de consumo. Quando a gente começou, era muito isso. Pô, ultra conveniência. Eu só vou lá para pegar a coca gelada porque não tem mais em lugar nenhum aberto. Hoje em dia não, hoje ele realmente, o cliente ele consome e a gente tem investido cada vez mais em mix justamente para levar a experiência mais completa ali pro cliente. Você não tá entendendo. Esse teu condomínio aí, então a gente tem que aumentar, tinha que botar uns 5 mil meu condomínio, na verdade, de verdade. Cara, vocês tinham que ir pra lá. Eu não vou falar o nome da outra marca que tá lá, até para não dar moral para ela e também eu não quero ficar falando mal de marca nenhuma, mas infelizmente... A marca que tá lá deixa muito a desejar em comparação a de vocês, em comparação a outras boas que tem no mercado também. Deixa muito a desejar, mas atende bem. Igual você tava falando, isso aí me resolvia de manhã, um café da manhã, eu não precisava me preocupar. Quando eu chegava muito tarde, precisava de pedir um iFood, alguma coisa, eu também ia lá e pegava alguma coisa. Mas falta, como você tá falando, nesse outro que eu moro hoje, é a mesma marca, mas é um pouquinho mais completo. Perfeito. Então, assim, você chega às vezes uma sexta-feira, você vai fazer alguma coisa ali, dá para você ir lá e resolver sua vida de uma comprinha para você não ter que parar e entrar no mercado. Então, eu acho que os mini mercados, eles vieram muito para realmente resolver a vida nossa, a vida do cliente, né? Vocês sanaram isso. E aí, vamos lá, beleza. Só que para isso, a gente está falando aqui das coisas boas, mas eu sei que tem uns desafios aí absurdos. Porque hoje, qual que você fala, o que você me diria que é o ponto mais difícil hoje em termos do crescimento do seu negócio? O que mais trava para você não estar ainda muito maior? O que é? Cara, é ponto de venda, né? Eu acho que isso aí para... O condomínio. O condomínio. Acho que para qualquer negócio é assim, a gente fala muito sobre isso lá internamente. Eu acho que qualquer franquia tem essa dificuldade. Pô, franquia que eu tenho, mas não é desse tamanho não. Exato. Mas, por exemplo, tem franquia que só funciona em shopping. Então, a partir do momento que você não tem mais lugar em shopping, você para de crescer. Tem franquia que já é muito boa de rua. E aí, quando você não tem muito mais pontos ali, enfim, é difícil. O nosso caso é o ponto de venda dentro do condomínio residencial. E como é que chega?
como chega no condomínio residencial, a gente tem uma estrutura hoje interna, né, de inteligência comercial voltada só para prospecção de novos condomínios, só que a gente tem vários canais de aquisição de pontos de venda. Então a gente participa de feira de síndico, que normalmente é onde a gente... Tem feira de síndico? Tem feira de síndico, Como Brasil é isso? inteiro. É uma feira como se fosse uma ABF de síndico, né? O que eles vão fazer lá? Empresas prestadoras de serviço pra para condomínio. síndico, para condomínio. E aí você entendi. tem empresa de energia solar, você tem empresa de mini mercado, você tem empresa de reforma. Véi, empreender é muito louco. tem Tem que feira de descobrir. síndico, mano. Muitas e muitas. E assim, Edu, né, essa questão do ponto realmente assim, é um desafio, mas a gente vê que o mercado imobiliário também, principalmente nas grandes cidades, o tempo inteiro os prédios surgindo, condomínios novos surgindo, e já com ponto para mercado autônomo, Sim. que é sensacional. Esse caso que você falou, tem muita marca que não presta um bom serviço. Então, pra gente que dá um suporte presente no franqueado, enfim, isso aí a gente preza muito, é uma grande oportunidade. Porque quando a gente apresenta o nosso modelo para o síndico, para os moradores, eles veem, cara, a marca, o que vocês entregam é totalmente diferente do que a gente tem aqui. Então, pra gente fica muito fácil também virar bandeira. Então, 50% dos pontos que a gente fecha por mês são de locais onde já tinha mercado autônomo e a gente coloca o micromarket. E, naturalmente, também, por a gente conseguir atender o nosso cliente, de manhã, de tarde, de noite, em diversas ocasiões de consumo, é um modelo bem flexível. Então, a gente começou em condomínios residenciais e foi migrando para empresas, hotéis, temos no metrô, temos em shopping. Então, onde tem ali vocês uma... já foram pra shopping? Já fomos para shopping. Então, assim, Onde vocês estão em shopping? no Caxias Shopping. E em dois shoppings no Espírito Santo. Pô, eu tinha loja Caxias Shopping, eu acho É? que... No Caxias Chega em Shopping. Não lembro se eu vi lá no seu... Não é no Caxias, não. É porque a gente tem em Caxias, mas acho que não é no Ah, Caxias. não, foi naquele outro que a gente foi. É, Que que a gente tem. viu a Xerimon. Ah, então, tem é uma no xerimbom... Não, tem uma xerimbom num condomínio onde a gente tem residencial, só que no office do condomínio abriu uma xerimbom no abriu. nosso lugar. Mas acho que foi no Shopping Nova Iguaçu, lá no início. Lá no início. Então, assim, a gente consegue ter essa flexibilidade também de criar, de atingir outros canais, de entrar em outros canais com outros modelos de loja. Eu vejo uma coisa no de vocês. Parece que vocês são um pouco mais robusto, a loja de vocês. Sim. Em termos de produtos. Isso Esse é o real? foco. Esse é o foco. Até... Foi isso aí que vocês tornaram como um diferencial de vocês? O que foi? Cara, dos 100%. A maior parte, assim, é aquilo que eu sempre falo, né? A gente tem que ver o que o nosso cliente percebe. Eles falam muito do layout. É um layout realmente É diferenciado. um layout mais robusto. Lá tem mas uns LED. É tem uns LED, a negócios. gente faz ali uma marcenaria diferenciada e tal. Então a gente tem um time de arquitetura interno ali para desenvolver esses projetos personalizados. Mas toda essa expertise aí que o Daniel falou, pô, a família mais de 40 anos de varejo, se a gente operar mal, o pai dele mata a gente. Então, a gente pega realmente muito nisso, a gente vê que o que muda realmente ali pro faturamento é o mix, né? É o que você falou. Você tá lá no teu condomínio. Se o teu mix for muito bom, você não vai deixar de ir porque é uma marca A, B ou C. Então, se o mix for muito bom, a loja arrumada, organizada, etc., vai agregar demais pro O que condomínio. eu sinto muita falta no nosso isso. As lojas são caidinhas, sabe? Sabe aquelas lojas de bairro... Porque assim, eu moro em Alphaville, o maior IDH do Brasil. Não é nada que a cotação aqui é em dólar. Depois passa o contato lá do síndico ali pra gente. Eu não sei quem Nosso é time de esse expansão abençoado. já vai querer trabalhar lá no... A cotação aqui é no dólar. Eu não sei se vocês sabem disso, mas aqui tudo aqui tem um multiplicador altíssimo. E assim, ela não é compatível com o padrão. A loja não é... Infelizmente, a loja não é compatível com o padrão do local que a gente está acostumado a conviver. Por isso que as suas... Assim, ela me chamou a atenção. E esse é importante, assim, o mix, a gente tem essa personalização do mix. Então, de acordo com o perfil do condomínio, pro local onde ele está... Vocês fazem essa análise? O mix ele não é congelado. A gente tem cadastrado aí mais de 5 mil SKUs e a gente vai adaptando esse mix de acordo com o local. Então, a gente consegue também oferecer produtos diferentes para locais diferentes. Você consegue trabalhar isso. Exato. Cara, e vamos lá. Hoje, o mercado... A gente está falando no mercado no Brasil... De quantos condomínios, vocês têm isso mapeado? Quantos condomínios que são atingíveis com endereçáveis? Cara, é. então, Edu, tem várias pesquisas que todo mundo está rodando ali, né? Falam de 500 mil condomínios. Assim, a gente acha que exageraram um pouquinho nessa pesquisa. Eu diria, assim, pelo menos uns 100 mil condomínios endereçáveis desses que realmente a gente entra. Você vai pegar um monte de pequenininho, senão não vale a pena, mas eu acho que 100 mil endereçáveis. Porque é possível mensurar, você puxar pelo número de CNPJs, pô.
Todo condomínio tem um CNPJ. Mas tem dificuldade de saber a quantidade de apartamentos, de unidades habitacionais. Esse que às vezes pode ser isso, já tem 500 esse mil é o maior CNPJs desafio. cadastrados. Exatamente. Mas desses, quantas unidades tem em cada um? Exato. E a partir de quantas unidades? A partir de 100 unidades. 100 unidades. 100 unidades. Ou 100 colaboradores para a empresa. Pra de 80 a empresarial. 100 colaboradores. Um prédio desse aqui comercial, total, caberia. Funciona totalmente. Funciona dentro das próprias empresas, né? Com 80 a 100 colaboradores, como também embaixo. Entendi, malandro. Ali na Por isso que eu tava entrada. me perguntando. Cara, ele entrou aqui no prédio e perguntou, Edu, Tu já vai olhando. ele falou, Edu, tem salas aqui com mais de 100 colaboradores? Tem, mano. Deve ser muita, mas tem. É isso, então. Aí Exatamente. já é possível Ter dentro da empresa mesmo. Dentro do escritório. Entendi. Cara, vamos lá. Agora eu quero saber do seguinte. Nós somos franqueador, eu também. Eu tenho meus desafios com franqueado. E eu quero saber qual que é o desafio. Eu sei um monte de coisa de vocês lá dentro da empresa, mas tem coisas que o pessoal não sabe. Por que é importante a gente falar sobre isso? Qual que é esse... Porque eu digo desafio, não num sentido... longe de ser um sentido pejorativo. É porque nossa missão de franqueador, a gente lida com pessoas diferentes, sonhos diferentes, desejos diferentes, problemas diferentes. Pô, eu já tive franqueado que separou do marido porque o marido estava dentro da loja. Putz, imagina que BO que é você enfrentar um desafio desse. Eu já tive um outro que a mulher, infelizmente, morreu num acidente e o cara nunca operou nada, o cara trabalhava em outra coisa, fica com a loja. Desafios desses. Por isso que eu estou dizendo que o desafio não propriamente dito, eu estou dizendo como uma coisa ruim, mas desafios de coisas que pode acontecer. E, por outro lado, tem aqueles perfis um pouco mais difíceis de lidar. Como que está isso aí na rede? Cara, de Edu, vocês eu hoje? falaria assim... Eu sei que cuida mais disso. Sou eu. Você vende ou você resolve o problema? Exatamente. Tipo eu e o Cai pra mim, lá, né? mas a gente divide bastante. Mas assim, até falando antes, depois, né? Primeiro a seleção. Tu tem que saber selecionar bem o perfil do franqueado. No início... Eu vou te perguntar qual que é o perfil ideal, já você vai me falar. No início, assim, né? Como toda franquia, tu tá pensando ali realmente em crescer, em criar uma marca. Então, assim, você dá uma afrouxada na questão desse filtro inicial. Com o passar do tempo, conforme você vai crescendo, né, ficando a marca mais conhecida, enfim, tu vai aumentando essa questão do filtro. Então, hoje em dia, a gente seleciona muito melhor, até por entender mais o perfil do franqueado que funciona ou não. franqueado ideal. Exato, porque no início você não está tentando identificar a taxa ali. Depois de um certo tempo... sabe, né? Certamente. No início você só precisa crescer. Tem um dinheiro ali e tal, a pessoa parece que entende, ok. Depois você vai identificando o perfil ideal do franqueado, você reduz bastante esse índice de insatisfação e o descasamento, né? Mas, assim, enfim, são vidas, são pessoas que várias coisas acontecem ao longo do caminho e aí é a parte do Rafa de lidar. Então, eu ia falar isso, né? Eu acho que é desalinhamento de expectativa. O maior desafio que se tem é comunicação, relacionamento. E a gente tem aprendido muito isso aí com vocês, hein, Edu? Até todo a franchise 3.0, isso aí tá estampado lá na empresa, que eu falo isso para todos os colaboradores e franqueados. Mas a gente aprende ouvindo vocês também, tá? Mas exatamente. Porque a gente fala, pô, tô com essa dor, será que os caras também vão perguntar? Mas, Edu, não tem para onde fugir. Eu acho que, assim, no final de tudo, né? A gente tava falando ali dos diferenciais, etc. Eu falo, cara, o diferencial de tudo é relacionamento, são as pessoas, né? Pessoas para outras pessoas. Então, a gente tem tentado ali, eu acho que muito com esse esforço que a gente tem visto ali, que vocês estão trazendo, né, para o franchise de forma geral, criar mais relacionamento, entender mais o franqueado, estar mais próximo do franqueado e entender a dor. Mas o que normalmente seu franqueado traz de dor? Cara, então, Edu, normalmente, assim, uma das coisas é o alinhamento de expectativa com o ponto de venda. Então, assim, a gente tem um pouco esse problema, mas, por exemplo, o franqueado achava que ia faturar mais do que realmente ele consegue faturar naquele ponto. E aí, às vezes ele Qual que é o tamanho da responsabilidade do franqueado na escolha do ponto? Porque, assim, a loja, diferente da minha... Eu dependo muito do trabalho e execução do franqueado na ponta em termos de faturamento. O meu é bem diferente dos seus. O seu eu imagino que não tanto, mas eu estava dando um exemplo do que tem no meu condomínio. O que mais mata lá? Faltar produto e limpeza. Exatamente. É sujo e falta muito. Isso eu entendo que é o problema do gestor dentro daquela loja. Só que, de fato... E isso interfere no faturamento. Mas certeza. No seu caso, como é que é? Então, no nosso caso, é exatamente isso. Mas tem um descasamento, é o que o Daniel falou. Se o perfil dele
não se encaixa muito com o modelo de negócio, não tem jeito que a gente fala, olha, você tem que ir dia sim, dia não, fazer a reposição, pelo menos, né? Isso em condomínios menores. Tem condomínio maior que você vai ter que ir praticamente todo dia. Às vezes 2 vezes. Às vezes 2 vezes ao dia, se for um condomínio muito grande. Isso é um problema bom de resolver. Mas nem todo franqueado está preparado para isso. Então, você tem vários perfis de franqueado. Você tem perfil CLT, você tem PJ de empresa, você tem empresário. Você tem vários perfis diferentes e a gente... Hoje em dia, eu tenho atuado muito nisso. Entender como ele consegue encaixar o micromarketing na rotina de vida dele. Entendi. E aí, com isso, a gente tem selecionado os pontos junto com o franqueado para casar exatamente isso. Porque às vezes você dá uma operação enorme, né? A gente seleciona uma operação muito grande para um franqueado que não consegue fazer a reposição correta. Então, não adianta. Então, eu tenho que colocar esse franqueado numa operação menor. E aí, casa melhor. Então, a gente aprendeu tanto na seleção do franqueado na entrada dele, quanto na parte da seleção do ponto de venda para aquele franqueado. Entendeu? Sim. Então, isso normalmente é o que a gente tem feito, é o maior desafio, claro. Reposição, ruptura, precificação, divulgação no ponto de venda. Então, ele espera muito isso da gente. Né? Ó, o que a franqueadora pode atuar de fato para melhorar a performance de loja? Né? Então, a gente tem os consultores... exclusivos ali por região, que é um consultor que vai entender daquela região, e a gente, junto com o nosso time de trade, que a gente tem um time de trade, né, que aí faz a ação ali, o calendário de ação, para poder melhorar a performance da loja dele. Então, ações promocionais, tudo que mercado, varejo precisa ser feito, a gente atua ali para melhorar a performance da loja dele. Mas você fala muito de reposição e tal. No seu caso, o franqueado vai funcionário? Quantos funcionários precisa? Como que é isso? Cara, Edu, o franqueado ideal, ele começa sem funcionário nenhum. Tá? Ele é o franqueado operador da loja. Tá. Claro. Rafael, mas se for uma loja com alto faturamento, num condomínio muito grande, cabe funcionário? Cabe 100%. Pode colocar um funcionário na loja para ajudar até as pessoas ali no início a comprar. Ia ser um vendedor também. Ele vai ser teu repositor e vendedor. Mas, normalmente, o franqueado ele só começa a contratar gente a partir da 3ª operação. A partir da 3ª operação, ele contrata um repositor para ajudar ali nesse fluxo do dia a dia operacional. Então, o seu perfil de franqueado hoje se atrai, não é um perfil de um cara investidor. Isso é importante falar, Eduardo. Não é um perfil de um cara que está fazendo uma transição de carreira. Perfeito. E indo para o empreender. Sim. Tipo o meu mesmo. Ou uma renda extra. Assim, o nosso franqueado ele consegue ter essa flexibilidade, não precisa ser barriga no balcão. Sim, então, ele tem ali a CLT. Ele pode fazer abastecimento da loja antes do trabalho ou depois do trabalho. Isso aí não tem problema. Mas isso que você falou é que muita gente acha a loja é autônoma, então é um investimento. Eu vou abrir minha loja lá, ela vai faturar sozinha. Não. Precisa fazer abastecimento, precisa fazer o inventário, precisa fazer o controle ali quando você detecta ali um não pagamento. Então, tem que ter um trabalho. É menos do que uma loja tradicional, né? Como uma franquia tradicional, mas tem que ter um trabalho por trás. A gente até está evoluindo muito nesse modelo do franqueado investidor. A gente tem pensado muito como trazer o franqueado investidor. Só que a gente entende que é volume de loja, Edu. Ele é um multifranqueado. A gente tem isso já dentro da rede. É um franqueado que ele já tem perfil de abrir muitas lojas. E ele até topa colocar um repositor logo de cara. Porque assim, você tem um período para você instalar as lojas. Você não começa com 5, a não ser que você compre 5 de repasse, que a gente falou mais cedo. Mas se não for nesse movimento, você vai ter uma loja, daqui a 2 meses mais uma, daqui a 2 meses mais uma. Então, é gradativo ali o teu crescimento. Só que já tem alguns franqueados fazendo isso no início. Olha, eu não tenho perfil de repor a loja, eu tenho muito trabalho, eu tenho outros negócios. O que eu faço? Você contrata um repositor desde o início, vai diminuir a tua rentabilidade e se você não tiver problema nenhum com isso, tá tudo bem. A gente treina esse teu repositor e você só vai ter que ser um gestor de negócio. Você vai ter que olhar ali as finanças do teu negócio, etc. Mas aí com um padrão, né? E esse cara, eu tô fazendo uma coisa aqui para vocês aí que estão do outro lado, tá? Eu tô fazendo um papel de um futuro franqueado aqui com vocês, tá? Boa, vambora. Meu papel tá sendo esse. Eu tô indo apertando vocês aqui, tá? Beleza. Onde que esse cara busca essa mercadoria? Ele armazena com ele e reabastece? Esse cara busca direto no centro de distribuição? Como que é essa reposição? Onde que ele pega isso? Como que ele faz isso? Tem vários formatos. A gente tem parceiros, distribuidores, indústrias que fazem a entrega onde o franqueado tem a unidade dele. Então, ele pode optar
por receber dessas indústrias, desses distribuidores. Ou também o franqueado... Mas recebe aonde? É direto na loja? Tem onde direto estocar? na loja dele. Ou na loja dele, ou na residência dele, onde ele melhor desejar. A gente consegue fazer isso. Mas, assim, muitos franqueados, quando estão abrindo a primeira unidade, o que ele busca no segmento? Flexibilidade de horário. Então, quando ele compra a loja, ele não quer esperar a Coca chegar 9 horas, a Heineken chegar 11 horas. Sim. Né? Ele não quer isso. Então, o que ele faz? Ou ele compra centralizado, a gente tem parceiros que entregam 70% da mercadoria centralizado, o que facilita bastante, e o restante ele compra ali em atacados, enfim, da região. Ou realmente tem franqueado que busca comprar quase que 100% em atacados. Ele falou, Daniel, bacana, você me passou a lista aqui de 60 parceiros de vocês e tal, legal. Mas eu tenho pouco tempo. Eu não posso ficar esperando esses parceiros entregarem. Então, ele vai no atacado local. E hoje em dia, os atacados, eles têm preços muito similares com as distribuidoras, com as indústrias. Por quê? E a gente vê o crescimento, né? Do açaí, enfim, desses grandes atacados. Porque para a indústria faz muito mais sentido abastecer tudo centralizado num atacado daquela região e esse atacado ser o CD dos comerciantes locais. Do que ter 100 caminhões entregando pontinho por pontinho pela cidade. Então, o franqueado ele consegue também ter uma ótima rentabilidade com produto centralizado. E como é que você precifica isso? Como é que você sabe e faz essa precificação para o franqueado? A gente tem um estudo por categoria da margem ideal. Então, assim, cada categoria tem sua margem ideal. Então, se ele comprou, porque esse preço vai mexer. Sim. Se ele está comprando por 10 e no outro dia é 11, isso aí. Ele o tem produto a margem... vai poder custar 15 sempre. Exato. Você vai estar matando margem. A gente coloca uma margem média, né, para ele atuar. E aí a gente coloca, a margem média do teu mix tem que ser X, normalmente 50%, tá? De margem final média em cima das categorias. E é exatamente isso que o Daniel falou. Você tem categoria que você vai aplicar 30%. Aí o que você está perguntando mas e a variação? Ele compra um dia de um dia do outro. A gente já aplica normalmente na maior margem do mercado. Então, se ele comprar muito bem, a margem dele cresce. A gente tenta ficar nesse spread, esse entendeu? cara, ele tem que ser bom comprador. Se ele for bom comprador, a rentabilidade dele aumenta muito. A gente tem franqueados na rede que são ótimos compradores que rodam ali a cidade procurando o melhor preço. Só que, claro, eu sempre falo, não esquece da logística, você está gastando mais combustível atrás do carro. E até aproveitando um assunto que eu sei que você já está ali instigando, o franqueado investidor já tem isso na rede também. Eu tô te perguntando que se não quiser ir nem no atacado, se não quiser ir nem no atacado, o repositor funciona como um shopper. Ele vai lá no atacado, ele compra para você, põe a mercadoria. Fica recebendo dos parceiros também na loja. Então, se eu quiser hoje montar aqui, porque, eu já tô focado nisso. Eu quero ser o franqueado aqui. Vocês estão entendendo que eu tô sendo seu futuro franqueado aqui, né? Lógico. Fechado já. Eu vou daqui a pouco ir atrás do síndico aqui do prédio e nós vamos negociar isso aqui. Mas eu quero isso, assim, cara. Aqui, como eu tô em Alpha York, entendeu? Aqui, se eu colocar um preço a mais aqui, que não é o problema da galera pagar. Isso é importante, né, velho? Isso é importante falar para quem tá ouvindo. Cuidado com a sua mentalidade escassa. Porque muita gente... ela quer colocar preço na cabeça dos outros. Sim. Eu não tô colocando... isso. É porque assim, olha... Cara, eu tô disposto a pagar mais caro em troca de tempo. Tem gente que não está disposto a pagar mais caro em troca de tempo. Então, entenda... E aí eu tô dando um recado para quem tá assistindo, quem pode ser um possível franqueado já para vocês. O cara que está disposto a pagar por tempo, ele é o nosso cliente. Ele é o cliente de vocês. O cara que não está disposto a pagar por tempo, esquece, ele não vai ser o cliente, ele não vai fazer a conta, ele vai andar 10 quilômetros de carro. R$2. Exato. O cara vai sair daqui, aqui em Alphaville, se você atravessar a ponte para Barueri, você tem um açaí. Exato. Aí, outro dia eu falei com a minha esposa, falei assim, cara, vamos um dia atravessar e dar uma olhada e comprar as coisas lá? Ela falou, vamos. Beleza, vamos. Beleza. Aí outro dia ela falou assim, e aí, vamos lá na açaí? Eu olhei bem pra cara dela assim, falei, Lu, qual é a chance, irmão? Porque minha conta é tempo, irmão. Exato. Minha conta é tempo. Aí você fala assim, mas Edu, você tá domingo em casa. Não, domingo em casa, parado, sem passar nada. Eu tenho um puta insight, eu escrevo uma aula como eu escrevi a aula de vendas hoje de manhã, e eu dei uma aula de vendas hoje de manhã pra galera da escola, apenas vocês estavam no voo, mas depois vocês assistem gravada. Até hoje, eu acho que eu nunca... A minha última aula eu recebi muitos elogios,
mas igual essa, irmão. Top. Eu não repostei, então eu nunca falei assim, não, meu Instagram vai virar repost. Vamos assistir Meu isso aí. Instagram uma vai melhor virar, que a outra, meu pô. Instagram vai virar de repost. Aí você fala assim, e aí, Edu, o que você estava fazendo? Irmão, eu estava na minha casa sem fazer nada, colocando minha cabeça para funcionar e minha cabeça vai gerar dinheiro, porque por conta dessa aula um monte de gente vai vender franquia a mais, um monte de coisa vai acontecer e eu vou ganhar dinheiro. E na minha vida tá escrito isso aqui, ó. Deixa eu te mostrar o que aqui no meu despertador toca todos os dias. Meu despertador toca 4 vezes no dia, escrito o seguinte: sou abençoado por Deus, minha mente é próspera e o dinheiro chega até mim como recompensa pelo meu valor e serviço. Maravilha. Toca, ó. Toca 6 da manhã, toca 8, toca 18. Tocou agora, você viu que eu apertei o celular e começou a tocar. E toca 21 horas antes de eu dormir. Bom demais. Aí o que eu quero dizer com isso? Minha mente funciona assim, velho. Minha mente não funciona olhando um preço que tá mais caro ou mais barato. Minha mente, velho, eu tô aqui perguntando para vocês e eu tô perguntando o preço da margem, mas eu quero saber qual vai ser a forma mais prática do reabastecimento, como que eu faço para ser dono de todas as lojas, de todos os condomínios, eu ser só o gestor, eu olhar, eu vou abrir mercado, eu vou me relacionar, eu vou atrás para sentar com os síndicos dos condomínios, os administradores do condomínio, como que a gente vira a bandeira de quem está lá dentro, e eu vou ter 1, 2, 10 lojas. Eu não estou focado no precinho da Coca, se vai me custar 4 e eu vou vender por 8 essa Coca, ou vai me custar R$4,50 e eu vou vender por 10 essa Coca aqui, porque meu público está disposto a pagar R$10. Eu não estou de olho nisso, eu estou de olho em quantas dessas Cocas eu posso atingir de acordo com o volume que eu vou alcançar. Então, beleza, essa é a minha mente. Ô, Edu, acho que você foi cirúrgico. Hoje em dia, o bem mais escasso que a gente tem é o tempo. Então a gente... E o mini mercado vende tempo. Exatamente. Exato. O que a gente vende é tempo, é economia de tempo. Então, assim, o cliente, quando vai na Micromart, ele já entende que ele não vai pagar o mesmo preço da açaí. Ele já sabe disso. Sim. Mas o que ele está procurando? Economia de tempo. E a gente até fez um post falando, que eu brinco, falo, o iFood é concorrente da Micromarket. Porque o que o iFood vende também é tempo. Só que o iFood entrega em 20 minutos, 30 minutos, às vezes 1 hora. O meu consumidor, o meu cliente, compra o que ele quiser em 2 minutos, em 3 minutos. Então, assim, como eu disse, é economia de tempo. E para esse público que a gente atinge. É o que você falou. Aí a minha esposa falou isso, eu falei, não vou. Aí, resumindo a história, ela falou, eu também não, vou comprar pela Super. Que é bom um também. concorrente que tá vindo aí, que entrega em casa. É bom demais. Sim. E é isso, cara. Além do tempo, eu ia fazer uma brincadeira que a gente é do Rio de Janeiro, então a segurança no Rio também é pesado. Muita gente fala pra gente, quando a gente vai no condomínio, que deixou de comprar fora, assim, mercado perto, né? Que a gente falava, putz, talvez aqui não funcione muito bem, porque tem mercado perto, mas são regiões perigosas. Então, além do tempo, o cara fala, vou pegar meu carro, vou correr o risco na rua, sair à noite, etc. Ele prefere ficar dentro de casa. São compras pequenas, né? Ninguém faz a compra do mês semanal, no Micromart. Então, assim, o cliente vai comprar ali 2 refrigerantes, uma pizza, ele vai ali embaixo, vai economizar, vai pagar 3, 4, 5 reais mais caro no pacote total, né? E não vai fazer diferença não vai pra fazer ele. diferença. Então, velho, veio na minha cabeça aqui, deixa eu explicar pra vocês, então eu vou fazer seu pitch de vendas aqui. É boa. Cara, na realidade, vocês entenderam, os mini mercados. E aí, olha como que é isso, os mini mercados e a micromarket, no caso. Ela tem mercado endereçável, acredito eu, gigante. Sim. Ok, só que mercado endereçável é uma coisa. Não quer dizer que é público-alvo. Certo. Ok? São 2 coisas distintas. Mercado endereçável. O que é mercado endereçável? Todo mundo que consome produtos de mercado. Então, basicamente, velho, quase todo mundo na idade adulta é um consumidor de mercado e o filho já é também, porque ele vai comprar para o pai. Então, nós temos um mercado endereçável gigantesco. E aí é muito um erro de empreendedor de visão. Aí, como ele olha esse mercado endereçável, aí ele começa a achar as objeções, que é o quê? Mas é mais caro, é mais não sei o quê. Então, para o mercado endereçável todo, muitas vezes ele vai achar muitas objeções. Agora, quando você entende que dentro do mercado endereçável você tem um público-alvo, aí você já separa. E aí, qual que é o público-alvo dentro do mercado endereçável? Você vai achar quem? As pessoas que compram comodidade e tempo. Quem compra isso é seu cliente-alvo. Então,
Aí, beleza. Se o empreendedor entendeu isso, o que ele tem que começar a fazer? Ele tem que começar as campanhas e tem que pensar no mix da loja dele de acordo com esse público-alvo. Acontece ele colocar pacote de arroz de 5 quilos lá? Não vai fazer sentido. Pacotinho de arroz de 1 quilo e olha lá. Perfeito. Eu ia falar, isso que você falou no nosso setor... Ajudei no PID de venda? Pô, excelente. Não, eu vou te falar, Especialista. o mais legal no nosso setor é que, por exemplo, você falou do público-alvo. De fato, tem um público-alvo, mas a gente fala, o público-alvo é acima de 100 apartamentos. Mas 100 apartamentos numa região de público A+, ele vai vender muito mais do que numa região de público D, por exemplo, né? Uma classe muito mais baixa. Aí você vai falar, pô, mas Rafael, vocês funcionam para uma classe muito mais baixa? Sim, a gente funciona. Porque normalmente esse condomínio ele tem muita unidade habitacional. E o mix também é diferente. Ele compensa a venda, porque ele tem muito mais unidade habitacional, o ticket médio é muito mais baixo e o produto é totalmente diferente. A gente entra com uma linha voltada para um público muito mais ajustado, entendeu? Vai então, continuar sendo um pouco mais caro. Exatamente. Porém, já vai para esse público-alvo. É assim, tipo, a extrema necessidade. Puta, acabou o café. Funciona. Deixa eu olhar para você. Acabou o açúcar. Eu imagino que nesse público, vamos colocar aí de C para baixo. Perfeito. Você vai vender mais açúcar, você vai vender mais o café, você vai vender mais um pacote de pão de forma, você vai vender mais a necessidade básica. Não vai ser igual a mim que eu vou lá, eu gosto de pagar aquele 20 conto naquele chicletinho. Mas eu nunca compro só o chicletinho. Nunca. A loucura é acaba. essa. Você olha pro chocolatinho, Você olha pra não desejo. sei o quê. Aí você olha a aguinha gelada. A gente usa a bomboniera ali pra dar um desejo na Pão mulherada que francês, gosta. para gerar recorrência também, a gente trabalha. Então, pão francês, a gente não ganha tanto no pãozinho, mas exatamente. Ele vai comprar um requeijão, uma manteiga, um suco. Então, traz recorrência para a loja, de manhã e de tarde. E aí eu vi isso. Eu mudei para esse condomínio mais distante, ainda falta muita coisa, mas nele já tem, por exemplo, um carvão. No outro que eu tinha, não tinha carvão. Nesse já tem carvão. Nesse tem... no carne, condomínio de assim, casa se encaixa bem pra caramba. Mas tem uma linguicinha ali pra você completar um churrasco, um pão de alho. Sim. Tem pra você completar um hambúrguer, tem... Tem que botar um pouco de tudo, Edu. A gente fala assim, cara, nesse perfil de condomínio seu que é grande, é de casa, né, poder aquisitivo mais alto, você tem que colocar de tudo um pouco. Dá pra você entrar com uma linha muito grande que vai funcionar. E aí você vai alternando, entendeu? Você vai analisando o que não tá vendendo naquele mês. Aí a gente vai ajustando. De acordo com o condomínio. Eu imagino que a turma tá ouvindo, cara, quanto que o cara ganha, quanto que é o investimento, mas eu fiz de propósito, né? Fui deixando mais pro final, só pra você entender, pra segurar a galera. Vamos lá. Hoje, para um cara montar, nós vamos falar de uma e nós vamos falar de um tanto de loja, que eu sei que o jogo muda depois. Para colocar uma loja instaladinha, taxa de franquia, royalty, investimento total, marcenaria, enfim, reforma, quanto que sai a brincadeira? Então, taxa de franquia, a gente trabalha comunidade a partir de R$20 mil. Tá. 3 unidades, R$30 mil. E já compensa comprar 3 já. Exato. E agora compensa mais ainda. R$50 mil, quantas unidades quiser. Sem limite de unidades. Então é realmente para um perfil. Realmente para um perfil ali de empresário, ou o cara que já pensa realmente em expandir, em ter 5, 6, 7, 8 unidades. Por quê? Porque realmente... 50 eu posso virar dono de Alphaville. Pode virar dono de Alphaville. Você que instigou a gente a colocar essa taxa. Entendi, cara. E preço da loja. É claro, né? Depende muito do espaço. Assim, o menor espaço que a gente consegue, num prédio de 100 unidades, R$40 mil. E escritório, a gente consegue ter um pouco menos. Porque tem um custo do espaço. De montagem. De montagem. Assim, R$40 mil a gente já bota a gôndola, o totem de pagamento, os produtos, 100% da loja montada, num tamanho pequeno, né? R$40 mil. Se for um condomínio maior, você vai precisar colocar mais gôndola, mais geladeira. Então tem uma variaçãozinha aí. Então você adapta exatamente o seu investimento, o tamanho da loja, com o local onde você está. Então é mais ou menos isso. O custo da loja de 40 a 60, 70 mil reais em média. Depende da metragem, né, Edu? Depende da metragem quadrada da tua loja. De 40 a 70. E agora me diga, quanto que fatura uma loja dessa? A média de faturamento é de 25 mil reais, a média. Da rede. Tem lojas que chegam a 80, 90, 100 mil reais de faturamento, condomínios maiores. E o bacana é a questão da rentabilidade. Quanto que dá isso aqui, 25%? De 20% a 30% ao mês. De lucratividade. Líquido, dinheiro no bolso do franqueado. E o payback de 6 a 12 meses, em média. Cara, assim, vamos lá.
Uma conta, É um negócio muito bom. uma conta boba aqui. Se eu saio com 10 lojas aqui em Alphaville, a gente tá falando... Vamos Se botar na média- colocar 50 mil de investimento, mas vamos colocar na média que 40, 70, vamos colocar 50 mil de investimento. Depende pela do condomínio ali, dependendo do condomínio, você vai investir um pouco mais, né? Num condomínio igual o teu, que você vai botar um container, etc., você vai aí investir tá um pouco falando- mais. Tá. É só 60 pra não então, ficar um 10 padrão. lojas, a gente tá falando de Em 600 Alphaville, mil. vai ser mais ou menos isso. Pra não fugir do padrão, senão também... 600 mil mais 650, um capital de giro, 700 mil Isso aí. de investimento. Uhum. Média de faturamento uma pela outra, vamos manter esses 25 mil. 25. Aqui em Então, Alphaville Provavelmente vai ser vai ser mais. ali pouquinho uns mais, 30, 40 mil mas mantém a reais. média. 250 mil. Isso. Pô, com 25 de... É isso aí. 20 de retorno, vamos pegar no mais baixo. Mais 50 mil de lucro. 50 mil de 50 lucro. mil reais. mil de lucro. 50 mil de lucro. Quantos meses? 10, 12, 14 É isso meses aí, aqui. Ô, Edu, a gente tem 12 meses. a gente tem uma franqueada faturando 140 mil reais e 35 mil de lucro. Caraca, uma loja só? Com 3 lojas. Três lojas. 3 lojas. Então, cara, Só assim, que é isso, né? Você vai aí é otimizando a operação. é, Aí você, por que que você eu- me perguntar, mas ela tem funcionário? Ainda não. Então ela ainda não. opera sem Não, funcionário. aqui- Então tudo isso você vai tirando um pouco Sobrando mais de margem, rentabilidade. uma dessa aqui, por exemplo, eu Bota teria... 20% de margem. de no margem. final. Então, eu teria aqui 2 funcionários da conta de cuidar das 10 lojas? 3 funcionários? Dá. 2 você consegue. Porque é tudo Aí você numa vai precisar região só, se você for gestor realmente ali, de acompanhar número, de fazer a compra, etc., cara. é legal. Senão você vai precisar de alguém para fazer isso para Mais você também. Um administrador ali pra fazer. Exatamente. Aí já não compensa com 10 lojas ter um mini CD, Com certeza. eu ter uma áreazinha. Com certeza. Já Para centralizar, aí com certeza. Não. A gente Eu centralizo. já tem alguns. Essa franqueada, inclusive com 3 lojas, ela já tem um mini CD. CD. Não chega nem a ser um CD, né? É uma sala de 20 metros quadrados, 30 metros quadrados no máximo. Você já pega ali num ponto normalmente barato. Você vai Sim, pagar que aí pouco não precisa aluguel. mais. Exato. Aí tem franqueado que a gente ainda consegue negociar dentro do condomínio. Esse espaço de 20 metros quadrados Aí para ele esse fazer de custo morre. depósito. Então, assim, Ai, tem calma. algumas nuances ali que vai variando Aí essa aqui lucratividade. também já é bom ter um caminhãozinho, né? Uma Fiorino. Normalmente é Fiorino. Uma Fiorino. A Já tem uma Fiorino para isso buscar, aí. reabastecer. Mas tu vê, Edu, assim, o franqueado ele consegue ir subindo a escadinha do segmento. Então ele começa com uma, abre a segunda, Vamos a arrumar terceira. 10 pontos aqui, é um É. favor. Vambora, pô. Tá É dentro. bom demais. Tá dentro, vambora. Vambora. Caraca, mano. Por isso que esse modelo, assim, tu vê, né? Flexibilidade de perfil de franqueado, flexibilidade de ponto, flexibilidade, né, do dia a dia, colocar na rotina do franqueado o investimento que ele tem. Então, por isso que o modelo cresce tanto. E com uma ótima rentabilidade. Rentabilidade. É. Cara, vira um negócio assim. Eu tô pensando já, não tô nem pensando com a cabeça de um cara que vai mudar de profissão, mas a cabeça como um investidor. Porque a gente tá falando de produto acabado, produto final, onde meu maior controle é realmente desvio de produto. Abastecimento. Abastecimento, desvio e controle. perda praticamente de vencimento, mas isso Muito Já pouco. está na margem. É. Né? A gente Tá já na coloca margem. isso na margem, em média ali. Só que um negócio, Edu, que muito franqueado faz, é legal até falar isso para você, é que normalmente o franqueado que ele é sócio investidor, ele tem um sócio operador. Sim. Porque no varejo é complicado você só delegar 100%, né, para um time. É bom você pegar um cara que tem 10, 20% do negócio. Normalmente, exatamente. É assim que a turma faz. Franqueado, ele, não, eu só vou investir, eu não quero nem olhar, eu sou realmente sócio investidor, e aí eu coloco um sócio operador que vai ser o dono que vai Sim. tomar conta de tudo aquilo ali. A gente faz isso, inclusive, hoje a gente ainda tem uma operação de loja própria, que a gente tem um sócio operador, né, que toca toca lá. ali a operação das lojas. Cara, e me fala uma coisa aqui de vocês. Hoje, quantas lojas? Total, É. 280 operações. 280 lojas rodando Inaugurando em torno de 20 lojas por mês. Média de 20 por mês. Aí. e vendendo essa média de 20 meses, É. tá inaugurando essa média de 20 meses. Exato. E aí, seguinte, estão querendo, agora que eu sei, sair para outras regiões, sair para outros estados. Exatamente. Principalmente São Paulo, né? Dominar o Rio. Agora tem que ir para São Paulo aí, o Dominar o principal. Rio, seu salário é 100 e lá vai cacetar. Arredondando aí, mais 60% 160 lojas no Rio. A gente é a maior franquia do Rio de Janeiro. A gente fez um movimento agora, né, de vir para São Paulo, absorvendo uma empresa que já tinha 100 unidades na região de Campinas. Então, a gente está transformando essas lojas e repassando para franqueados. São Paulo, para a gente, é um mercado, né, para todo mundo, um mercado altamente atrativo. E fazendo esse movimento do interior para a capital.
E também ali atingindo o Espírito Santo, Bahia, Cara, São Paulo, você ficou 1000 Goiânia. lojas em São Paulo se você fizer um trabalho. Exato, é um universo. Tu vai descendo aqui de Congonhas, pô, vai te dar empresarial, a quantidade de prédios ali em uma olhada assim, tu vê a quantidade de prédios que tem no Rio de Janeiro. Aqui, ó, nós vamos sair daqui, aí você vai olhar na janela ali, ó. Aí você vai falar assim, 1, 2, 3, 4. Coração da tela E eu não acelerado. tô falando de prédio, aí eu já tô falando de condomínio, de alto padrão. Exato. Só pra você ter ideia, aqui em Alphaville a gente tá falando de 12 residenciais. São 12 residenciais do residencial Alphaville, são 12. Do 0 ao 12, só que não tem o 7, dá 12, né? Senão seria 13, porque conta o 0. Então são 12 residenciais. Tamboré são 11 tamborés. Tá? Gênesis, que é o que eu moro, são 2. Então, quanto que deu? 12 com 11, 23, 25. Só alto padrão, velho. E só alto padrão. Aí você tem... Eu não entrei nos prédios ainda. Já vamos imprimir o contrato pra você assinar, Edu, agora. 23. Aí você tem Melville, 25, 26. Você tem 18 do Ford, 27. Você tem Alpha Plus, 28. Putz, mano. Eu tô pensando só esses aqui. Aí tem Valville 1 e 2. Aí tem e esses daí todos acima de 100 casas. 100 casas, pô. Então, aqui o condomínio aqui pequeno tem 400 casas. O pequeno aqui, 400 casas. Vou te dar um exemplo que me surpreendeu lá no Rio. A gente tem uma região do Rio que chama Campo Grande, né? Não é uma região você tem loja lá, então. Também domina o Rio, né? Ele domina o Rio lá. Entende. Mas ali em Campo Grande, né, a gente inaugurou um condomínio de casas que hoje é uma das melhores performances por unidade habitacional da rede. Né? Então, assim, exatamente aquilo que você estava ali olhando. Mas e a classe e tal, o número de unidades... Cara, às vezes você surpreende, né? Porque aquele público ali encaixa tanto porque é distante de mercado. Então a galera aderiu muito. Então, assim, tem algumas nuances ainda no mercado que você vai ali... A gente tenta ir com o mundo ideal, mas você se surpreende, né? Positivamente e negativamente. É o que eu coloquei, porque você aqui não tá só... Você tem mercado endereçável gigante e público-alvo gigante também, entendeu? Porque o público-alvo, talvez ele seja quase do tamanho do endereçável. Sim. Só que em momentos de necessidade diferente. Então, assim, o cara que vai fazer a compra do mês, ele vai atravessar a ponte de Barueri e vai no Açaí. Perfeito. Eu, quando vou fazer a compra do mês, a minha esposa não me pede na Shopper. Porque ela ia antes no mercado, lá no Carrefour, no Pão de Açúcar, nesses aqui. Mas assim, no Mambo, ela ia nesses. Ela ia lá e comprava nesses, quando ela ia fazer uma compra maior. Hoje ela ainda já está trocando. Porém, em outro momento de consumo, ela é altamente consumidora, eu e ela. E aí, olha que loucura, mano. Porque assim, eu não sou consumidor do mercado, do supermercado. Eu não vou no supermercado, pô. Minha esposa, quando desce, a maioria das vezes, eu fico no carro, eu já falo, tem o Mambo aqui, que ela gosta de ter um estacionamento subterrâneo. Eu já falo, vou parar o carro mais na beirinha aqui, pro celular ficar funcionando, que enquanto ela vai, eu vou ficar resolvendo. Você entende que eu compro tempo? Sim. Eu compro tempo, velho. Eu compro tempo pra eu ficar à toa ou pra eu estar gerando retorno. Porque assim, hoje eu não parei um segundo, mano. Vocês estão acompanhando minha rotina aqui. Eu parei uma reunião com você pra fazer outra, velho. Eu não parei um segundo. Então eu compro tempo, irmão. Sim. E aí minha esposa desce e eu fico aqui no carro. Beleza, eu não sou de supermercado, ok? Mas eu sou do mini mercado. Exatamente. Eu sou consumidor. Você tá mais relaxado, tá dentro de casa, né? Tá dentro do condomínio. É porque é alguma coisa que eu quero fácil. ali. Alguma coisa que eu quero. Aí eu pego a motinha elétrica ali, desço, vou lá. Aí eu vou na academia, passo lá, uma coisa. Normalmente é isso. Então, assim, tudo é hábito de consumo. Então, quando eu falei com vocês, é sobre isso, né? Lá no início eu falei, eu passei a ser um estudioso da mentalidade das pessoas e do hábito de consumo das pessoas. Então, tá aqui um estudo sobre isso. Eu não sou seu público-alvo em alguns momentos. Eu não sou olha só, eu sou mercado endereçável, não sou público-alvo do supermercado, mas sou público-alvo do mini mercado. É isso. E Edu, assim, a nova geração... Que louco, velho. Que a gente chama de geração Z, né? A nova geração, cada vez mais, ela está acostumada com rapidez, então ela quer resolver o problema rápido. Então o nosso modelo já está adaptado para essa nova geração que não quer esperar nada, que não tem paciência de nada.
Então, assim... Eu tô meio velho, não sou dessa geração. Não, eu também não sou. Mas eu Nenhum vivo de essa nós. geração, tá? Eu também não sou, assim. 20% hoje já do mercado de trabalho... Você tá com o mercado de cabelo bem branco já. Sabe quantos anos, bicho? Eu tô com 36, mas trabalhando muito. Andou de pneu murcho aí. Tá igual eu mesmo. Então, assim, a gente atinge todo o perfil de cliente e a nova geração é perfeita para o nosso modelo. E é sobre isso, né? Sobre a hora do consumo. Cara, que aula... Vou te falar uma coisa, quem tá aqui assistindo... Que aula, eu acho que eu gravo bastante aqui, a gente grava, entra muito em, às vezes, a vida do empreendedor, grande parte do empreendedor, ele passa por muitos desafios, passa por muito problema, a gente entra muito também nesse desafio, mas hoje, cara, eu acho que nós conseguimos fazer algo aqui de levar uma visão de negócio para as pessoas. Uma visão que o cara, mesmo que de outros nichos, ele consegue visualizar o nicho dele aqui, ele consegue entender, ponto comercial é um fator fundamental. Então vamos relembrar os pontos aqui. Ponto comercial. Ponto comercial é um fator fundamental para a grande maioria dos negócios. Gestão do empreendedor, trabalho forte é outro ponto. Saber comprar para o empreendedor é outro ponto muito forte. Saber precificar a venda, saber gerar experiência, porque você fala isso. Eu estou falando... Eu compro no mini mercado por necessidade. Agora, se eu tivesse uma melhor experiência, eu gastaria mais. Com certeza. Você quer ver me matar de raiva lá? Não fala que nos seus acontece isso, não. Ruptura? Não. É uma coisa que mata mais de raiva. Mas ruptura normalmente é a principal. Não ter sacola. Ah, não tem como. Isso aí não tem como. Pô, Todos os nossos têm sacola. Mano, eu já deixei coisa pra trás pra não ter sacola. Exato. Isso aí diminui o ticket médio Absurdo. na hora. A cesta fica muito pequena, porque você não consegue levar tudo na mão. Então anota isso aí, abençoado. isso Você aí que vai ver desse mercado. Você deixar, você não sabe o que você tá vendendo. Cara, esse mercado lá, ele falta... De cada 10 vezes que eu vou, 8 não tem sacola. Aí é muito ruim, porque sacola é exatamente isso. Você tá lá pronto para levar 20 itens. Como é que você vai levar? Você não atende polvo, pô. Não tem como. São dois braços. São dois braços. Então, assim, Tem gente que quer que você leve a sacola retornável. A gente acha muito bacana. A gente até gosta de colocar a sacola retornável para venda no ponto. Mas assim... Você tem que ter a sacola plástica ainda, aquela sustentável e tal. Você procura uma que seja um pouco melhor, né? E você tem que colocar. Não, outro dia eu desci, fiquei muito porque minha esposa mandou compra isso. Eu cheguei não tinha sacola. Aí só que levou se metade. Não, mas não existe essa hipótese de voltar com a metade. Se voltar com a metade, você vai 2 vezes, né? Não existe a hipótese. O que eu tive que fazer? Pega um pouco de coisa. E aí o medo deles achar que eu tava roubando. Porque paguei tudo, ficou tudo ali em cima. Roubando não, esquecendo de pagar. Esquecendo de pagar, né? Peguei um tanto, levei pro carro, coloquei no banco do carro. Voltei, peguei um outro tanto, coloquei no banco do carro. Tive que fazer 3 viagens. Aí chegou lá em casa e falei, agora vocês vão tirar essas bosta dentro do carro lá, que eu não vou lá tirar essas coisas no carro também, não. Ô, Edu, sem atendente, o que a gente tem que entender desse mercado é que tem que ser a melhor experiência para o cliente. Então, assim, a loja tem que estar com a comunicação muito clara. Tem gente ainda que não sabe movimentar tudo, passar o produto. Então tem que ter a melhor comunicação possível. Vai ter um idoso que não vai saber exatamente mexer ali como a gente mexe. Sim. Vai ter exatamente isso. Se você tiver atrito, né? Muita trava, a trava não está funcionando, de repente uma trava de bebida alcoólica. Se você tiver esse problema, cara, você também vai ter mais um atrito ali na compra. Então tudo isso diminui ticket médio, diminui recorrência. É tudo o que a gente tenta fazer. Todo atrito, né? A gente tenta tirar o atrito do cliente na loja, basicamente isso. A operação lá no seu condomínio é uma operação de lojas próprias. Qual é a nossa grande Você vantagem por ser franquia? Né? Qual é a nossa grande vantagem por ser franquia? Nosso franqueado está praticamente todo dia. Então, assim, qualquer problema, deu um problema na tranca, deu um problema na geladeira, a gente resolve ali no mesmo dia. Uma operação de loja própria, né, a empresa tem 200, 300 unidades. Um problema a mais, um problema a menos, vai entrar ali na logística dele de consertar. Então, assim, a gente consegue ter uma agilidade que encanta os moradores e os síndicos. Que é quem você tem que encantar, né? Exatamente. Eu falo no final do dia, igual a gente fala, eu falo muitas vezes para os nossos franqueados, né, cara? E a gente, até caminhando para o fim aqui, assim, eu falo, cara, deixa eu falar uma coisa, eu adoro você, você é importante para mim na relação, você é fundamental, você é parte essencial. Fato. Beleza. Aqui a gente encerra. Porque, na realidade... Mas quem manda, quem determina e quem faz o negócio acontecer não é você, é o cliente. 100%. Então é o que eu falo pro meu franqueado, entre você e o cliente, eu tô com o cliente. Eu prefiro o cliente. Na realidade, nossa visão de franqueador, a gente tem que ter muito essa visão. Franqueado não é nosso cliente, tá?
Franqueado não é nosso cliente. Franqueado é nosso parceiro estratégico. Nosso parceiro estratégico. Franqueado é nosso sócio. Franqueado é qualquer coisa, menos nosso cliente. Franqueado não é cliente de franqueador. Exato. E se essa visão, se esse entendimento ficasse claro, a gente resolveria, cara, 90% dos problemas. Quem que é o meu cliente? É o cliente em comum, é o mesmo dele. É o final, é o que toma meu cafezinho na ponta. Perfeito. É o que compra seu produto na ponta. Então, se nossa visão, a minha e a dele, estiver direcionada para isso, acabou. Só que o grande problema do franqueado é que ele está olhando assim, para o umbigo dele e quer que você olhe junto para o umbigo dele. E você não pode fazer isso. Na realidade, nós temos que olhar junto para o nosso cliente. Eu acho que se essa visão, velho, abraçar o franchising, nós vamos ter um franchising muito melhor. 100%. Eu espero de verdade que essa, por exemplo, essa mensagem, eu espero que esse podcast que nós gravamos aqui é um podcast educacional de mercado. É um ponto que a gente falou sobre esses pontos. E o segundo ponto, vocês ensinaram para o mercado o que são os mini mercados. Tomara que eles venham todos para micromarketing, né? Utilize aqui. Mas assim, cara, eu acho que é um podcast que vocês têm que difundir para a rede de vocês, têm que difundir para os seus futuros franqueados, porque de fato vocês deram aula aqui de como ter um mini mercado, do porquê ter um mini mercado, de como que o franqueado vai ganhar dinheiro com esse mini mercado, qual que é essa visão estratégica. Então, acho que vocês deram aula disso. E, assim, para finalizar, eu vou fazer uma pergunta diferente para cada um, porque senão um rouba a resposta do outro, tá? Vamos lá. Deixa eu perguntar para você primeiro, porque você me trouxe aquela visão aqui atrás, que é foi você que viu lá atrás essa mudança do mercado, então você tem essa visão. Beleza, eu acho que a visão dos mini mercados 2026, 2027, 2028, eu também ainda enxergo eles ainda como uma crescente muito boa, mas depois disso eu já não consigo mais. Mas eu não sou do ramo. Até vocês me fizerem um negócio comigo, comprar um pedacinho seu aí, entrar, eu não sou dono. Se eu for, eu vou começar a preocupar com isso. Vamos pensar nisso. Agora, você tem que estar de olho Perfeito. nisso. E o que você enxerga? Cara, Edu, então... Porque 2028 você começa a construir em 2026. Só pra Exato. saber, tá? Não, e é uma das... Eu acho que isso tem que ser o pensamento sempre, né, do empreendedor. Então, primeiro a gente cresce, a gente escala, legal, é o que a gente tem hoje ali, a gente vê tudo que a gente falou aqui de mercado endereçável ser muito grande, etc. Eu acredito nesse mercado ainda para mais de 10 anos, ali tranquilamente é a nossa visão. Mas ele vai mudar o consumo. Só que ele vai mudar o hábito de consumo e a gente vai ter que se adaptar. Eu acho que a forma de adaptar é buscar outras verticais para esse modelo de negócio. Exemplo, o que a gente já vem estudando e fazendo, loja de rua, por exemplo. A gente tem que ser uma opção de varejo, de levar experiência pro cliente final em várias sair um pouco dos condomínios. Vários pontos de contato com esse cliente final. Então, a gente pensa em loja de rua, em loja de shopping, como a gente já tem, loja de metrô. Isso aí a gente dobra o fortalecimento. Exatamente. E a gente, você tem o delivery que você falou, que é onde você compra. Então, a gente precisa ser uma experiência de varejo. É o que a gente tem de visão da marca hoje. A gente sabe que a gente é mercado autônomo, 90% hoje da nossa rede está em condomínio residencial, mas para frente a gente precisa focar nas outras verticais, a gente precisa olhar a empresa como uma empresa de experiência em varejo. Eu acho que esse é o foco. Posso falar minha visão? Manda. 2028, a minha visão é o seguinte, mercado, vão existir os gigantes, esses aí eu não vejo que eles acabando. Aqueles médios de bairro deixando de existir. Concordo. Totalmente, esses aqui deixando de existir. Tá? Os de condomínio, que são os seus, virando praticamente um delivery, ele vai começar a ter uma comunicação direta com todos os moradores da necessidade. O morador só grita e ele entrega. É o omnichannel mesmo. Tá? Então ele grita, ele vai estar lá, mas ele grita e aí ele faz essa distribuição. E essa visão sua dos de rua sendo autônomos, não mais esses mercados dessa maneira, e muito da seguinte maneira, esses grandes você vai transitar quase que de carro, comprando e já saindo, porque, cara, já pensou que é uma ignorância o tal do mercado, você
tira da gôndola, alguém colocou na gôndola. Aí você tira da gôndola você leva pro carrinho, do carrinho você leva pro caixa, do caixa você leva pro carrinho, do carrinho você leva pro seu carro, do carro você leva pra dentro da sua casa. Perfeito. Eu só não acho que esse último vai acontecer porque vai ficar muito custoso para os atacados. Okay, o atacado ele não consegue oferecer serviço, na minha visão. Eu acho que não. Aí foi caro. Vai ficar caro demais para ele te oferecer esse serviço. E você acha que esses de bairro, esses vão desaparecer? Esses intermediários, eu acho que vai acabar sim. Assim, acabar é diminuir muito, né? Sim, claro. Sim. Você não vai ver muita rede crescendo, na minha visão. A não ser que ele entregue um serviço muito específico. Agora, você quer saber o movimento? Esses caras grandão comprando vocês autônomos. Com certeza. Pode ser que seja esse o movimento deles. Também acho. A gente já começa a ver esse movimento de algumas marcas já fazendo esse movimento. Eu acho, Edu. Grandes mercados já estão comprando esses mercados aqui, ó. Exato. Grandes mercados em cidade pequena. Esses grandes mercados, eles chegam, se instalam um pouquinho fora da cidade, faz um grande boom, depois ele vem, pega os de dentro e compra. Isso. Eu acho que vai ter mercado para quem oferecer serviço, entendeu? Eu acho que vai ter esse grandão, que você vai ter preço, vai ter o mini mercado para te atender tanto com delivery, quanto você passar ali rápido como é hoje, mas eu acho que quem oferecer um bom serviço, como que você tem hoje, que você fala que você compra serviço também delivery. Serviço e tempo, né? Serviço e tempo. Hoje em dia... Se ele te entregar conveniência, um serviço bom, você vai comprar ali, porque tem coisas que nenhuma dessas duas pontas consegue entregar, né? Ainda. O mercado autônomo ele não consegue te entregar um mega serviço ali. De repente, você ter o frio ali, fatiado na hora, essas coisas ainda chamam atenção para determinado público. Sim. Então isso eu acho que ainda vai existir. Talvez as boulangeries, etc. Talvez mude para esse perfil. Também acho que esse é minha visão aí. Legal. E para você, velho, assim, eu vou já mais uma pergunta para você de franchising. Tá? Que aí é nossa praia, nós somos vendedores de franquia, nós estamos aí nesse mercado. Eu quero falar com você sobre esse perfil nosso do empreendedor. Hoje, a gente tem um desafio cada vez mais forte de trazer o bom perfil melhor, e ele dentro, a gente educar esse bom perfil, trazer esse cara para ele entender o que é. E aí eu quero saber de você, assim, qual que é a sua visão? O que você está fazendo hoje para trazer esse cara mais alinhado com a expectativa da marca? Porque esse é o maior desafio, pelo menos meu. E que eu sei crescer, eu sei vender também. Sim. E esse, para mim, é um dos maiores desafios que eu tenho. E aí, o que você está pensando para isso? Aí já é imediato, não é mais visão de longo prazo. Sim. É agora. O que a gente tem que fazer? Educar, né? A gente tem que educar, mesmo quem não faz parte da micromarket, mas quer consumir o conteúdo, quer entender se chama a atenção, é educar. É utilizar nossos canais de redes sociais, enfim, dos sócios, da empresa, mostrar os bastidores, mostrar realmente a realidade de como que um franqueado opera, quais são os deveres e obrigações que o franqueado tem, qual o suporte que a gente dá. Quanto mais informação a gente passar, sair dessa, né, que a gente conversa bastante, né? Lucre tanto, fature tanto, tá bom, isso aí é legal, chama atenção. Mas é mostrar a verdade, mostrar o que ele vai encontrar, né, fazendo parte da rede. E aí, com certeza, a gente consegue trazer um franqueado mais alinhado com o perfil que a gente deseja. Entendi. Então, eu concordo com você, cara. Eu tenho postado muito sobre isso, né? Um material basicamente quase todo que educacional. No final, eu deixo uma pinceladinha ali, venha ser um franqueado, eu sempre deixo uma pinceladinha, mas meu material é sempre educando a visão do empreendedor, colocando o empreendedor dentro de valores, colocando o empreendedor dentro de princípios, entendendo que empreender não é fácil. É muito o que eu tenho buscado assim fazer. E, cara, para deixar aqui, eu quero que vocês coloquem onde que as pessoas acham vocês. Aí nas redes sociais, onde que acha a Micromarket? Aí Micromarket, Instagram. Micro, como é que é? MI? Micromarket.br. Mas micro com... Qual é isso? Com K. Micro com K. Micromarket.br. No Instagram, nosso site micromarket.com.br. Você encontra todas as informações lá. Vamos colocar aqui na hora que você estiver falando. Bota aqui na telinha. Meu perfil, Daniel. Tem que jogar pro... Daniel, YAZEJI. Daniel Iazej. Vai estar aqui. Escreve você, facilita a turma. E aí, se você quiser conhecer mais, saber do negócio dele, clica lá, procura,
chama ele no perfil, Exato. conversa, você vai falar direto com o dono, você vai falar direto com os fundadores do negócio, você vai conhecer através de vocês mesmo o negócio, então acho que isso é importante, né? Meu é @Rafael com PH LS Pinho. Rafael LS LS Pinho, Lima Santos Pinho. Ninguém consegue ter um nome fácil. Não tem. Eu tentei pegar, mas já não tinha mais. O não, meu eu também anterior era meu mais fácil. Schroeder Eduardo, quem consegue, entendeu? Então, assim, Mas botando ali o pessoal consegue acha, achar. consegue, acha ali, a gente vai colocar aqui debaixo. Então, assim, Bacana. cara, prazerzaço estar aqui com vocês, tá? Obrigado mesmo, a gente, esse papo. Acho que levamos um papo, assim, bem legal, bem descontraído sobre negócio, sobre visão, sobre esse mercado que vocês estão. Eu confesso para vocês que a gente vem aqui, grava muito, fala muito sobre muita mentalidade do empreendedor, a gente traz muito essa visão e eu acho que é fundamental, precisa ter. Então tem podcasts aqui assim que você assiste, sai daqui e fala, caraca. Agora nós trouxemos, como eu falei com vocês aqui antes, vocês deram uma aula sobre esse ramo, como eu nunca tinha visto, e é o que eu sou consumidor de podcast absurdamente. Eu acho que nenhum podcast eu assisti alguém dando uma aula de verdade sobre esse mercado, cara. Sobre esse mercado que vocês estão. E eu acho que vocês explicaram isso, mostraram quem vocês são por trás também desse mercado. É importante, cara. São 2 caras estudados, são 2 caras preparados, são 2 caras comprometidos com o que estão fazendo. E eu acho que isso é sinônimo do sucesso que vocês estão fazendo. E assim, aqui no final eu vou falar, cara, eu me sinto honrado de fazer parte desse time aí com vocês, então me sinto honrado de ser conselheiro de vocês. Prazer é nosso, Edu. Sempre cara, nosso. de estar nessa caminhada mesmo com vocês, me sinto muito honrado. Eu falo que Deus, ele tem me concedido, sempre tem me colocado boas pessoas. Um dia, eu gosto muito de pedir para Deus, sabe? Eu sou um pidão. Eu sou pidão de Deus. Eu gosto muito de pedir e eu peço sempre para Deus que, cara, me dê sabedoria, me dê conhecimento. E um dia, um cara me disse, um franqueado meu, cara, o Alan, lá do Rio. Esse cara... Pô, vocês conheceram ele, cara. Ali Conhecemos. Sensacional. Aquele cara. O cara é 10. E aí eu tinha chegado antes, e aquele cara, foi uma direção de Deus naquele dia ali pra mim. Aquele cara disse assim, Edu, não fica pedindo Deus assim não, pede Deus pra te colocar as pessoas certas e tirar as erradas. E aí, cara, a partir daquele dia eu comecei a pedir a Deus. E uma loucura, muitas pessoas saíram da minha vida e muitas pessoas chegaram na minha vida. E vocês são esses caras que chegaram assim na minha vida. Muita gente acha, mas os caras chegaram com negócio, com dinheiro. Mas às vezes é assim mesmo, faz parte. Às vezes porque na realidade o que chegar pra amizade vai ser pra amizade, vai ser pra outra coisa, mas entendeu? a gente podia chegar em tanto lugar, né? A gente acabou chegando lá com vocês. Exato, exatamente. Sinergia Tem tantos foi lugares que vocês poderiam ter ido, mas Deus ele falou assim, não, peraí, são os caras certos com as pessoas certas. Então, assim, eu tenho pedido muito a Deus que ele me dê discernimento, que ele me dê sabedoria todos os dias para eu acordar e que eu possa ter respostas para vocês. Quando eu não tenho, eu vou atrás dessas respostas. Você tinha me perguntado do negócio da NRF, o Wilton já me deu todas as direções aqui, tá? Vamos junto para Nova York, Edu. Então, Wilton, convite tá feito. Tá feito aí, vem a gente junto para Nova York. E aí o Wilton já tá aqui, já falou, não, faz assim, vai no grupo assim, porque ele já foi outras vezes. Então ele já passou a direção, então é sempre isso. Se a gente não consegue, a gente vai atrás do nosso conselho para também aconselhar vocês. E cara, vocês, eu acho que deram o passo certo, né? Eu acho que empreender sozinho é uma loucura. E nós somos tudo louco, porque o empreendedor é um monte de lobo solitário. E a gente vai caminhando sozinho e tal. E aí eu falo, graças a Deus que não foi eu que comecei isso, foi outros lá atrás que começaram a falar assim, cara, não caminhe sozinho, vamos caminhar junto. E muitos me ajudaram nessa jornada e eu continuo transbordando isso e eu espero que vocês façam isso para os próximos, que a vida é uma eterna escada, uns com a mão na frente, outros com a mão atrás. Então, eu espero que vocês, a gente tá dando a mão para quem está em cima, tá dando a mão para vocês que estão aqui, de lado. E vamos dar a mão para quem está embaixo, vamos dar a mão para quem está de lado, não vamos agarrar a mão de nenhum empreendedor, porque essa missão é nossa. Quando, assim como meu piloto fala, né, meu piloto do avião, ele fala o seguinte, quando cai um avião, quando fala uma coisa, ele fala o seguinte, quando um sai da formação, todos perdem. Então, nós somos empreendedores, a gente tem que ter esse mesmo sentimento. Quando um fecha, quando um quebra, todos nós perdemos. Verdade. Então, vamos ajudar os empreendedores, cara. E Edu, assim, é um prazer enorme até ter você nessa caminhada junto com a gente. Eu acho que o franchise, esse movimento que vocês estão fazendo, o franchise era cada um meio que isolado.
E esse movimento da escola, do clube, enfim, é sensacional. É o que eu passei até pro Lucas na sexta-feira. Já participamos de diversos eventos de negócios, valores altíssimos. Mas o que a gente encontrou naqueles 2 dias lá da escola, enfim, com vocês, foi, sei lá, 10 vezes mais de conteúdo valioso do que em qualquer outro curso que a gente já participou. E aí, pô, em 2 dias a gente decidiu, falou, não, vamos ter o Edu, o Wilton com a gente nessa caminhada, porque cada conversa que a gente tem, você não sabe o quanto que ajuda e o quanto que clareia a gente nessa caminhada que a gente tem. É aquilo, né? Ensinar a gente a não errar. Porque errar custa dinheiro, custa tempo. Foi então, isso, pô, obrigado isso de verdade aí com você, pelo Wilton, enfim. Que isso, Faço cara. do Dani aí as minhas palavras depois dessa, mas é isso que a gente vem falando todos os dias. É muito importante pra gente estar com vocês ali, evoluir junto. Pô, esse movimento do franchise 3.0 que eu tô falando o tempo inteiro. É muito legal, Rafa cara. adorou esse, ele só fala o isso. que eu tô Né? levando pra dentro da rede, falando pros franqueados, falando pros colaboradores. Eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que estar cada vez mais junto realmente dos franqueados, do cliente final. É relacionamento, né? A gente vai para uma era da inteligência artificial em tudo, mas eu acho que tem que humanizar. Acho que tem que humanizar. E principalmente vendo de mercado autônomo, que é sem atendimento, a gente tem que humanizar mais ainda. O franchise 3.0, a regra é essa, ele é humano, entendeu? Então, assim, a gente teve o franchise 1.0, era a marca, uma grande marca, entregava para cada um. Ou o franchise 2.0, escala, transfere know-how e pronto. Franchise 3.0 é humano, amigo. São pessoas com pessoas, nós somos parceiros de negócio, a gente caminha junto e é isso, essa bandeira que nós estamos levantando e assim, é um prazer estar com levantando essa bandeira com vocês. Beleza? Fechado, prazer é o nosso, Edu. Velho, prazerzaço. Obrigado. Ó, para você que acompanhou, curte aí, compartilha, manda para sua galera, manda para amigo seu que quer empreender, manda para alguém que quer saber mais sobre micromarketing, sobre micromarketing, sobre o mercado autônomo, tá bom? Deus abençoe grandemente a vida de vocês, que por mais 24 horas você permaneça no caminho de Deus, que não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita, nem para cima, nem para baixo, porque Deus jamais escreveu por linhas tortas. Nós que de vez em quando bambeamos fora dela, mas ele vai estar sempre lá, de braços abertos, te esperando. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu negócio. Até a próxima. Valeu, um beijo. Valeu.